Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse programa de educação para jovens adultos aqui oferecido pelo Instituto Livre. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de artes de vocês. Dando continuidade aos nossos estudos, nós já fizemos uma revisão e um aprofundamento de alguns conteúdos, né? Vimos as artes do teatro, as artes dramáticas, nós vimos também a música e agora nós voltamos para as artes visuais. Na aula passada, fizemos uma reflexão sobre a arte moderna de um modo geral, principalmente analisando o contexto da Europa, como um todo, que foi o que difundiu no Ocidente esse conceito de moderno, que era essa concepção de uma arte voltada para o futuro, para propor novas ideias, para propor novas maneiras de se produzir arte naquele momento. Agora, vamos passar para essa concepção de moderno, ou modernismo, para o contexto no Brasil, certo? Então, antes de começarmos a de fato falar do modernismo no Brasil, vamos aqui apresentar um pouco do contexto histórico, 3 pontos que eu selecionei que são muito marcantes e decisivos para essa construção de uma arte moderna no Brasil. A primeira delas é a Proclamação da República, que aconteceu em 1889, e ela já faz um indicativo do sentimento que o artista do começo do século XX vai sentir. Lembrando que aqui é século XIX, o modernismo no Brasil começa em 1922, já século XX. Mas a Proclamação da República ela é importantíssima para a gente compreender essa produção, essa estética, essa nova forma de arte. Por quê? Porque com a Proclamação da República nós temos um rompimento com as formas políticas antigas e defasadas da monarquia, dos reinados, principados, ducados e toda aquela estrutura de governo que se defendeu no Brasil durante o período do Império, o período regencial e o período colonial. Então, quando temos aqui a Proclamação da República, em 1889, nós vamos também ter uma quebra política disso. E essa quebra vai, sim, influenciar o pensamento e a arte, dos anos que estariam por vir, ok? Além disso, nós vamos também perceber uma insatisfação contra as escolas europeias, Como assim uma insatisfação, Bem, essa insatisfação contra essas escolas europeias se deve também, de fato, por essa proclamação da República, mas também pelo sentimento de independência, que surgia no Brasil, principalmente pela proclamação da República, em 1822, certo? E também pela declaração de independência do Brasil em 1822 e também por esse novo sentimento de quebra, de libertação das estruturas, das tradições europeias. Agora o Brasil era uma república, que se instituiu por seus valores, que se instituiu por seu próprio processo de construção, e agora nós vamos também ter uma insatisfação contra as referências europeias. Então aquilo que vinha da Europa, era taxado algo como defasado, como algo desnecessário, impertinente, cansativo. Então essa arte que vinha da Europa passa a ser recusada, passa a ser negada e deseja-se assumir agora uma estética genuína e uma estética principalmente brasileira. Então esse contexto que nós estamos falando agora, que pega ali o final do século XIX e vai até 22, tudo mais, vai culminar o que a gente chama de Semana de Arte Moderna. Ora, a Semana de Arte Moderna, em 1922, ela veio justamente para para comemorar os 100 anos da independência do Brasil. E nada mais justo do que essa data, justamente porque a Semana de Arte Moderna buscava principalmente uma estética genuína e brasileira. E aí nós vamos ter os 2 movimentos, o movimento pau-brasil e o movimento antropofágico. São 2 movimentos que vão ter basicamente o mesmo objetivo, encontrar uma estética genuína e brasileira para as artes no Brasil. E aí nós vamos ter nomes como Anita Mafaldi, Le Corbusier, Lúcio Costa,
Tarsila do Amaral, Mário Ousa de Andrade. Então, são todos artistas daquele período que vão justamente nessa linha de querer absorver o que havia ali da estética europeia, mas reler, refazer, reconstruir essa estética e não reproduzir. Então, se a gente pensa, por exemplo, no romantismo, no realismo, nós temos quase que uma reprodução dos ensinamentos estéticos daquelas escolas literárias. Então, o romance que era publicado na França do começo do século XIX era quase que copiado, digamos assim, aqui no Brasil. Então, as estruturas de personagens, o andamento, o tipo de história, a construção dela, tudo isso era feito conforme as escolas europeias estéticas daquela época. Quando passamos agora para o século XX, na ebulição desse modernismo, nós percebemos o quê? Que não é mais uma cópia, uma reprodução, mas uma releitura, uma reinterpretação dessas escolas, que buscam agora não copiar, mas absorver essa referência, mas criar algo genuíno e brasileiro. Por isso que a gente tem esse nome aqui, antropofágico, né? Antro significa homem e fágico, né? Alimento. Então aqui é o homem, é o homem que se alimenta de outro homem. Mas isso no sentido, claro, que metafórico, no sentido de que eu, enquanto artista brasileiro, consumo, devoro outros artistas de outros lugares do mundo e agora eu vomito e me expresso de uma forma que seja minha, que seja nascida em mim, certo? Então essa é a grande marca, não é, do modernismo no Brasil. Vamos passar agora nas atividades no livro para a gente poder analisar isso melhor. Vamos agora aqui passar para esse texto na página 81, chama-se Acadêmicos ou Modernos, porque isso traz uma discussão muito interessante sobre como é que a arte era feita naquele período. Então, se a gente pensa, por exemplo, que a literatura era uma das grandes expressões da arte naquele período, ali pelo século XVIII, XIX, então apenas as pessoas que tinham acesso à leitura, pessoas letradas, pessoas alfabetizadas, era que tinham acesso a essa forma de arte. Logo, a arte era algo elitizado, dominado por uma elite letrada, alfabetizada, estudada. Ou seja, isso excluía boa parte, aliás, uma parte majoritária, não é, da sociedade brasileira. E uma pequeníssima minoria, não é, já veio ali, dominava e que tinha acesso a essas formas de arte. Certo? E aí, quando o texto faz essa menção a acadêmicos ou modernos, é justamente a mostrar o aspecto academizado, o aspecto institucionalizado da produção artística naquele período. Então, o que havia de arte no Brasil era produzido por pessoas que frequentavam escolas de belas artes, né? E aqui a gente fala de belas artes, literatura, pintura, escultura, não é? Que era o que era considerado na época, além do teatro. No entanto, quando temos aqui esse período aqui do modernismo, não é? A gente trata agora de pensar esses acadêmicos que estavam dentro da academia e que consumiam essas referências trazidas da Europa, ou modernos, no sentido de que eram pessoas que quebravam com esses padrões acadêmicos, com esses padrões europeus, e que procuravam buscar novas ideias, novas propostas para a produção artística. Vamos aqui ler o texto. O Brasil do início do século XX ainda era uma república jovem. A proclamação da República em 1989 e o centro econômico do país estava no estado de São Paulo, com suas diversas fazendas de café, produto de exportação. Havia uma grande imigração europeia e japonesa e o processo de industrialização se acelerava. Reflexos de um fenômeno global, especialmente após o término da Primeira Guerra Mundial. Surgiram os aparelhos de rádio e a primeira transmissão oficial no Brasil se deu em 7 de setembro de 1922, na comemoração do centenário da independência. Na cidade de São Paulo, havia bondes puxados por cavalos, os lampiões de gás começavam a ser trocados por lâmpadas elétricas e as carruagens pelos automóveis. Santos Dumont nasceu em 1873 e morreu em 1932, brasileiro pioneiro na aviação, fazendo suas primeiras experiências voando em Paris, na França. Nas artes também ocorriam mudanças que acompanhavam essas transformações sociais. A grande precursora do modernismo foi a paulistana Anita
Catarina Malfatti. Em 1910, a artista fez uma viagem de estudos à Alemanha e se encantou com o expressionismo. Viajou depois para os Estados Unidos também para estudar arte. Regressando ao Brasil, fez em 1917 uma exposição com obras influenciadas pelo expressionismo, o que desagradou à sociedade e aos críticos da época acostumados à pintura acadêmica. E aí que vamos falar de pintura acadêmica, que era justamente essa pintura produzida dentro das escolas de arte do Brasil naquela época, certo? Então, quando falamos da pintura acadêmica, era ensinada nas academias, nas escolas de belas artes. Os artistas exercitavam a pintura e o desenho com muito rigor, observando modelos vivos. Tinham conhecimento de anatomia, de proporções, de técnicas, e seu objetivo maior era a representação do belo, da forma bastante realista e de acordo com os padrões de beleza estabelecidos por essas escolas, certo? Então, aqui a gente vai observar, aqui embaixo, né, logo essas duas imagens, a primeira de Anita Malfatti e a segunda de Almeida Júnior, né? E vamos primeiro observar o período em que essas obras foram produzidas, né? A de Anita Malfatti foi feita ali entre 1915 e 1916, né? E aqui a da Almeida Júnior foi feita em 1899. Então já temos aqui, se a gente lembrar então que a Semana de Arte Moderna foi em 22, então a Anita Malfatti já estava olhando para esse período, já tinha esse olhar moderno sobre a arte. Enquanto que Almeida Júnior procurava reproduzir, como foi bem dito agora há pouco pelo nosso material, reproduzir essa realidade, esse padrão estético que estava aqui. Então percebam que agora nós temos quase que uma fotografia, né, aqui do lado direito, né? Temos aqui uma mulher lendo algum documento de uma casa, ou seja, as cores, as formas, tudo isso retrata um grande realismo, não é? No entanto, quando vemos agora aqui a Anita Malfatti, nós já temos aqui uma artista que é impressionada pelo expressionismo alemão que ela conheceu, agora ela busca uma influência, né? Trouxe isso como influência, como inspiração, mas trazendo a sua própria estética. Percebam que aqui a Anita Malfatti, ela não faz expressionismo ipsiliteris, ou seja, ao pé da letra, né? Ela, embora tenhamos algumas pinceladas mais marcadas, as pinceladas são discretas, mas os detalhes ficam pelo destacamento das cores, não é? O cabelo vermelho, o olhar, então tudo isso que a Anita Malfatti representa na sua obra traz a influência do expressionismo, mas acima de tudo uma estética, uma arte própria, que se diferencia, que se afasta, mas que apenas traz como inspiração. Então, continuando aqui nesse processo, né, vamos lá aqui, ó. Anita Malfatti, a segunda obra aqui, chamada Tarsa Ritma, não é? E aqui nós já temos novamente esse expressionismo muito destacado, mas percebam que o padrão aqui não é reproduzir um conceito de belo, muito menos querer trazer uma forma realista. Mas aqui o objetivo é trazer a expressão, a cor forte, né? O traço mais grosseiro mesmo da obra. Então a gente percebe aqui algo quase como um impressionismo da imagem, né? Então é como que a Anita Malfatti sente a realidade e expressa a realidade por meio de suas obras. Então percebam que algumas cores aqui são quase que apenas para compor esse fundo, né? Então o azul que se segue, não é? Mais o vermelho ali, não é? E aí vamos ter uma forma de um corpo que está de costas, um corpo nu, mas que também nós temos um braço com os músculos deformes, não é isso mesmo? Mãos que não são detalhadamente desenhadas, não é? Então tudo isso para trazer uma nova visão sobre o corpo, uma nova visão sobre esse estético, que não era mais a realidade que interessava, mas a visão do mundo que o artista tem é que agora interessava para o modernismo, certo? E aí nós vamos comparar agora com essa imagem do Vitor Meirelles, Moema, que foi pintada em 1866, então veja bem que ela já é bem anterior a todo esse processo que nós falamos, não é? Se a Anita Malfatti, né, pintou aqui entre 15 e 16, agora estamos no século XIX, logo no início da segunda metade do século XIX. Então nós temos aqui, não é? O corpo desenhado milimetricamente detalhado, não é isso? E aí já
no entanto, o cenário já é tratado com um certo impressionismo, com pouco cuidado, né? Justamente para mostrar que a visão do corpo para esse artista do século XIX era uma visão de um corpo perfeito, de um corpo ideal, com todas as suas formas simétricas, né? Percebam que um seio é muito simétrico ao outro, não é isso? Uma pele muito alva, muito branca, né? Se a gente pensar que isso também já era um indício de uma identidade europeia, antes a gente pensar que a maior parte da população brasileira sempre foi e ainda é uma população negra, indígena. Essa pintura aqui de 1866 também retrata essa hegemonia racial e cultural que existe no Brasil. Então ele retrata aqui uma mulher com um aparato indígena, que é um cocá, não é isso? No entanto, essa é uma mulher branca. E quando passamos para a Anita Malfatti, nós não temos mais essa cor do corpo branco, mas um corpo avermelhado, não é? O corpo que tem essa cor de pessoas que passam muito tempo no sol, não é? De um Brasil que tem uma incidência solar muito grande e também de uma população majoritariamente indígena e negra, certo? Então, essa também é uma das principais diferenças entre o modernismo e as escolas de belas artes, porque ele justamente ele toma como projeto de expressão, como projeto artístico, a identidade do Brasil, não é? Então, não é mais o corpo europeu que vai ser retratado na obra, mas vai ser o corpo brasileiro. Não é mais a cidade europeia que vai ser retratada na obra, vai ser agora a cidade brasileira. Não é mais o campo europeu, os campos da Aix-en-Provence na França, vão ser agora os campos e florestas brasileiros que serão retratados na arte moderna brasileira, certo? Então, esse é um dos principais traços que mostra justamente isso, ok? Continuando aqui nossa incursão pelo modernismo no Brasil, vamos passar para a página 84. Outro importante precursor do modernismo foi o lituano Cezar Segala, que se mudou para o Brasil em 1923. Sua pintura expressionista mostra muito do drama humano, especialmente das obras a seguir, que representam os sentimentos do artista que vivenciou a tragédia e os horrores da guerra. Então percebam aqui que o Segal, né, Interior de Pobres número 2, né, que é essa obra aqui, e percebam a data, 1921, já é um ano antes da Semana de Arte Moderna, que foi esse evento que chancelou, né, que de fato ali fechou essa ideia, essa paixão pelo moderno, essa paixão por algo que fosse genuinamente brasileiro, né? E aí vamos ter aqui o Segala, né, que vai tratar de algo quase que como cubista, né? Então temos aqui rostos com suas formas que vão ali parecer duas perspectivas, não é? Formas quase que muito geometrizantes, né? Então de novo temos aqui um artista que toma a referência europeia, mas que interpreta à sua maneira essa referência, né? E traz isso em sua obra. E aqui vamos ter a última aqui, né? O navio dos imigrantes, né? Então, se a gente pensar que o Segala, ele era um imigrante, agora vamos retratar o navio dos imigrantes. Então, percebam aqui, né, ó, as formas geométricas, o mar desenhado, não em seu realismo, mas na impressão, na interpretação que o artista tem sobre esse mar, que é um mar turbulento, acinzentado, não é isso? E além disso, todo aqui um navio, né, caótico, com várias pessoas. Eu vou até aumentar aqui o zoom. E aí a gente percebe, não é? Cada uma dessas pessoas desenhadas, com cada uma dessas expressões. Então, esse olhar de desespero, né? Um olhar aqui de um desespero, de temor pelo que poderia vir. Então, tudo isso são retratos, não é? Um retrato de como que essas viagens aconteciam, né? E aí ele também se coloca aqui, uma vez que o Segal também era um imigrante, ok? Como você pode observar aqui na página 85, não é? Na pintura moderna não há rigidez na correspondência das formas e das cores com a realidade. A gente consegue observar isso muito claro, não é? A gente vê aqui nas obras do Segal, uma paleta de cores que vai ali entre o cinza e o bege, não é? Sempre nesses tons, né? Tons mais frios, digamos assim.
e na Anitta Malfausto nós temos uma paleta de cores com tons mais fortes, vibrantes, não é? Cores muito vivas, não é? Tudo isso. Se a gente pensa na realidade, a realidade não tem uma paleta de cores específica, não é? A realidade ela é multicolorida, ela é muito colorida. Então cada objeto, e cada objeto em relação à luz, em relação à perspectiva, vai assumir uma paleta de cores diferentes. Aqui não, nós assumimos uma estética a partir de uma paleta de cores específicas, certo? As obras são mais emocionais, as pinceladas são mais soltas e vigorosas. Há espaços do suporte que ficam em branco e a relação com a figura do fundo em algumas obras quase desaparece, né? Vamos passar agora para a nossa atividade 1, certo? Acadêmico ou moderno? Observe atentamente as obras acadêmicas e modernas mostradas anteriormente e descreva em seu caderno as principais diferenças entre elas, né? Isso já temos aqui. Agora vamos passar aqui para o texto que vamos agora falar sobre a Semana de Arte Moderna especificamente, né? Vamos lá. A Semana de Arte Moderna, que na verdade durou apenas 3 dias, né? Aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo em 15, 16 e 17 de fevereiro de 1922. Foi organizado por um grupo de artistas plásticos, poetas, escritores, músicos intelectuais, com o objetivo de mostrar o rompimento dessas linguagens com os movimentos anteriores e a busca do novo, por uma produção independente brasileira, diferente dos modelos estrangeiros. Então, vamos lá. Durante as comemorações, nesse mesmo ano, do primeiro cenário da Proclamação da República, da Proclamação da Independência do Brasil, esse grupo promoveu a emancipação artística, apresentando uma nova proposta de arte nacional, né? E aqui a gente tem que entender o seguinte: quando ele fala nacional, a gente tem que ter um cuidado na hora de pensar esse nacional, né? Quando ele fala em nacional, nós estamos falando especificamente aqui de São Paulo, que detinha o poder econômico e cultural, né? A hegemonia econômica e cultural do país naquele período. Então, nós não podemos dizer que isso também valeu para o Ceará, para o Norte, para o Sul. Não, a gente tem que entender que quando ele fala aqui em algo nacional, esse discurso direciona a São Paulo e aquela região ali próxima de São Paulo, justamente porque era o centro econômico e cultural do país naquele momento, certo? Então, vamos lá. Veja um dos principais artistas que participaram da semana. Então, na música nós vamos ter aqui o Heitor Villa-Lobos, que produziu as nossas primeiras óperas, não é? Importantíssimas para a história do mundo mesmo hoje, não é isso? E o Guilmar Novaes, também pianista. Nas artes visuais nós vamos ter o Vitor Becheretti, certo? Que foi escultor, Anitta Malfatti, Vicente do Rego Monteiro, certo? A Zina Aita, o John Grass e o Emílio de Cavalcante, não é? Todos eles pintores, certo? E na literatura vamos ter o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti da Picchia, Guilherme de Almeida e Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, esse por último, era poeta, e Oswald de Andrade também eram poetas. Ok? Continuando o texto. As exposições de pinturas e esculturas, as representações de música e as apresentações de música, e poesia chocaram a plateia, formada quase exclusivamente pela elite paulista, e se manifestou vaiando muitas das produções, né? Então a gente tem que ver justamente a isso, né? Esses eram artistas que resolveram quebrar com os padrões, inclusive mesmo até do público, né? Então o público que consumia a arte, consumia essa cultura, né, era um público formado pelas escolas de belas artes. Então esse público também trazia as referências europeias. No entanto, esses artistas queriam quebrar com essas referências e propuseram para esse público. Daí nós temos a vaia. Então quando a gente pensa num processo de rejeição de público, é quando o artista justamente produz algo, não é? E aí o público, a crítica vai sempre questionar, mas isso é arte? Isso é bom ou bonito? Não é? Isso é belo, é feio? Isso é ruim ou desnecessário, desagradável, não é? Então toda essa crítica, ela sempre vai acontecer com base nos parâmetros das referências, com base na formação daquele público, na formação daquela crítica.
Então, quando os artistas, esses novos artistas, chegaram com essas novas propostas, não é, de reinventar a arte, a maneira de pintar, a maneira de escrever, não é? Então, se o poema anterior ao modernismo era um poema que prezava pela rima rica, não é? Pela rima nobre, não é? Por uma estrutura muito bem fechada ali do ritmo, né? Das estrofes, das sílabas poéticas. Agora, o poema moderno é um poema de verso livre, que não se preocupa com as sílabas poéticas ou com a qualidade das rimas, vai se preocupar apenas em produzir um ritmo e que esse ritmo também seja acompanhado de um conteúdo. E normalmente esse conteúdo é um conteúdo militante em favor dessa nova arte, certo? Embora não tenha participado da Semana de 22, Tarsila do Amaral foi uma grande representante do modernismo no Brasil. Assim como outros modernistas, ela rompeu com a própria realidade. Fez uso emocional das cores e formas, alterou o uso da perspectiva, entre outras características desse movimento. E aqui lembrando que perspectiva é justamente esse olhar do pintor, o olhar do artista sobre o objeto que ele desenha. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, uma perspectiva sempre de frente para um objeto que buscava reproduzir as relações de luz e sombra para ele, agora a Tarsila do Amaral vai quebrar com essa noção de perspectiva e vai produzir uma perspectiva nova e sua sobre esses objetos, certo? Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Tarsila do Amaral estudou pintura por vários anos na Europa, conheceu Pablo Picasso e manteve contato com vários artistas modernos, como os franceses Albert Glazes e Fernand Léger. Voltando ao Brasil, juntou-se aos modernistas. Em sua fase chamada Pau-Brasil, geometrizou as formas e mostrou influências do cubismo em sua arte. Já na fase antropofágica, teve forte presença das ideias surrealistas. Portanto, quando se fala de modernismo do Brasil, é impossível não se dar a presença inovadora de Tarsila do Amaral. Observe algumas obras de artistas modernistas. Vamos analisar aqui a primeira agora, que é esse monumento do Victor Becheretti, certo? Monumento às bandeiras. Então percebam que aqui nós não temos formas extremamente ligadas à realidade, não é? Os cavalos, os homens, todos eles são desenhados, são esculpidos, com esse traço mais grosso, não é um detalhamento. Não há um detalhamento desse corpo, dessa forma, há apenas um talhe mais grosso, mais grosseiro. Então aqui, outro ponto importante da escultura moderna é porque ela denuncia o próprio processo de produção, né? Então, a gente imagina que essa grande pedra, né, que está aqui, sobre a qual repousa a obra, ela é justamente o resultado de mostrar e denunciar esse processo de produção da obra, né? Então aqui ele mostra que essa obra, que essa estátua foi esculpida dessa pedra, não é isso? E aí nós vamos ter os cavalos aqui que não vão ter suas pernas separadas do resto da pedra, não é? Eles fazem parte dela também justamente para mostrar um pouco desse processo de produção. Esse também é um dos detalhes. O artista quer agora denunciar o processo de produção da obra e não escondê-lo quando nós tínhamos, por exemplo, as obras do realismo, não é? Ali do romantismo, em que nós tínhamos ali quase que as esculturas daquela época não tinham esses pedestais com a mesma rocha que foram produzidas, né? Aqui não, nós temos esse processo aqui sendo respeitado, sendo denunciado pela própria obra enunciada, ok? Aí vamos lá, o Vicente do Rego Monteiro, né, Mulher Sentada, né, apresenta aqui agora, vejam bem como essas cores também são fortes, vibrantes e também são bastante geometrizadas. Aqui no caso temos formas arredondadas, não é? Circulares até, não é? Então, mulheres sentadas, não é? E, por último, aqui temos de Cavalcante, não é? Que são 5 moças de Guaratinguetá. Então, percebam aqui novamente, né, as cores muito fortes, essa influência do cubismo, não é? Esses braços muito largos. Então, a gente está falando agora, novamente, remontando aqui a uma estética brasileira, não é? Uma estética que procura reproduzir o corpo brasileiro. Percebam que essas mulheres não são
propriamente brancas, mas sempre com uma cor mais amarelada, não é? Uma cor amarronzada, justamente com uma tentativa de trazer o corpo brasileiro para esse contexto, para esse contexto artístico, compreenderam? E aqui na página 88 nós vamos ter essa obra que é um grande marco, não é, do nosso modernismo, que se chama Abaporu. E muitas pessoas perguntam, mas por que ela é um grande marco? O que ela representa tanto? Não é? Isso é uma obra até simples, né? Justamente porque ela foi a que mais quebrou com todo esse padrão. Então percebam que essa forma humana, novamente, não é uma forma humana branca europeia, né, com aquela pele do europeu, mas é uma pele amarelada, não é? Temos aqui uma forma quase que dismorfe, mas muito próxima a esse realismo, não é? O corpo muito maior do que a cabeça, no sentido de que o Abaporu é justamente esse homem que come o corpo dos outros e cresce, mas que a cabeça continua ainda pequena, continua limitada, né? Então ele precisa, o Abaporu ele é considerado até hoje uma pintura de manifesto, justamente para a gente ter essa reflexão de que esse corpo grande e crescido pode servir de nada se nós tivermos uma cabeça muito pequena, certo? E vamos ver aqui os elementos de fundo, né? Não é mais uma floresta, um campo, um bosque europeu. Agora vamos ter um cacto, né? Muito comum ali no Nordeste, né? Nas regiões secas e áridas do país, não é? E não vamos ter mais agora um dia acinzentado, nós vamos ter um sol muito forte representado aqui nessa pintura, ok? Então isso tudo do Abaporu representa essa estética muito forte aqui do modernismo brasileiro, ok? Vamos lá, continuando. Na atividade 2, agora que você já leu o texto e observou as imagens, responda as questões. Quais artistas foram os grandes precursores do modernismo no Brasil, né? Aqui vamos voltar, né, só para a gente ver aqui, né? Vamos ter aqui, né, aqui na literatura o Oswald e o Mário de Andrade, Manuel Bandeira, nas artes visuais o Vitor Becherete, Anita Malfatti, não é isso? Na música o Vila Lobos, né, e o Guilmar Novaes, certo? São artistas que a gente pode considerar como precursores. O que é um precursor? Né? O precursor é aquele que vem, aquele que apresenta aquele que apresenta antes de algo, né? Então ele é anterior antes desse movimento de 22, né, da Semana de Arte Moderna, já havíamos artistas que produziam arte moderna no Brasil, digamos assim. Então não é o fato de ter acontecido a arte moderna no Brasil que a partir daquele momento toda a arte era moderna, não. A Semana de Arte Moderna ela foi o estopim, ela foi o ponto alto dessa produção artística, que buscava agora, com a semana, apresentar esses novos artistas, essas novas estéticas, para que elas fossem conhecidas pelo público, né? Mas antes da Semana de Arte Moderna, já havia um movimento precursor, né? Ou seja, foi anterior a essa semana, a esse acontecimento, né? Nós tivemos toda uma série de artistas que foram precursores desse movimento moderno no Brasil, ok? Então, questão 2. Por que Anita Malfatti foi duramente criticada em sua exposição em 1917? Ora, ela era uma artista que conheceu o expressionismo alemão e resolveu trazer isso para o Brasil em um período em que a população e a crítica estavam profundamente envolvidos, né, e profundamente ainda ligados à estética europeia clássica, né? Então nós tínhamos ali uma pintura clássica, realista, impressionista, né? E aí a Mafalda vinha com uma estética completamente diferente dessa. Por isso que ela foi vaiada, porque o público não tinha referências ainda para apreciar aquela obra de arte, né? Por isso que ela foi vaiada em sua exposição em 1917. 3. Qual o objetivo da Semana de Arte Moderna realizada no Brasil? Bom, a gente já falou isso, não é? O objetivo da Semana de Arte Moderna era justamente divulgar os trabalhos desses novos artistas para a elite cultural de São Paulo, né, que era a elite cultural nacional, a nível nacional também, né, e manifestar um desejo de uma nova arte, uma nova estética, principalmente independente, no sentido de que elas não dependiam das referências europeias, e brasileira, ou seja, que trouxesse
o corpo brasileiro, a identidade brasileira em suas obras. Então, o objetivo da Semana de Arte Moderna era buscar uma nova forma de arte independente e brasileira, certo? Promovê-la, não é isso? E fortalecê-la em território nacional. Ok? 4. Além dos artistas plásticos, quais outros profissionais estiveram presentes na Semana de Arte de 22? Né? Então vamos ter músicos, literatos, né? Os literatos, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira, né? Entre os músicos, Heitor Villa-Lobos, né? Como já falamos aqui. E 5. Como a plateia recebeu as exposições e apresentações? Bom, boa parte da plateia recebeu aquilo com muita crítica, muita vaia, né? Porque havia ali uma nova forma de arte que não era conhecida pelo público. O público ainda não conseguia se relacionar com aquela nova estética, então entendeu aquilo como feio, desagradável, necessário. Porque o que era bonito, e é interessante pensar isso, o que é bonito muda conforme o tempo. E o que era bonito naquela época era reproduzir a realidade. A pintura era a fotografia daquela época, digamos assim. Então, quanto mais realista, quanto mais convincente da realidade uma pintura era, mais bela ela era considerada, ok? E aí, quando a gente vê agora os artistas modernos trazendo expressionismo, cubismo, cores e formas que não respeitam, que não se relacionam com a realidade, aí nós vamos ter justamente o contrário daquilo que era considerado bom e bonito para aquele público. Então, por isso que a plateia recebeu, né, com muitas vaias, e algumas obras já foram recebidas com mais, outras poucas obras já foram recebidas com mais acolhimento, não é? Como de fato uma proposta nova de arte, não é isso? Então foi assim que essas obras foram apresentadas naquele período. Bom, então terminamos aqui nossa incursão sobre o modernismo no Brasil. Até mais, até a próxima aula. Obrigado.